Oi, pessoal, a gente está aqui hoje, daqui a pouquinho, sabendo o resultado da pesquisa que nós acompanhamos tão de perto em Boa Vista, a pesquisa dentro das casas-mãe, da leitura desde o berço, junto com o IAB, e daqui a pouco nós vamos ter todos os dados, junto com o Ministro do Desenvolvimento Social, e o resultado, pelos números que eu já tive, um pouquinho adiantado, eles são muito bons. E um resultado como esse, uma pesquisa como essa, qualifica o nosso projeto. O nosso projeto passa a ter mais valor porque passa a ter o acompanhamento de algo mensurado de fato como resultado, que é o que a gente precisa fazer também em todas as áreas. Então eu quero aqui parabenizar cada uma de vocês, que juntos nós fizemos esse trabalho, pedir que vocês acompanhem toda a divulgação da pesquisa, que mais tarde, pessoalmente, nós vamos conversar juntas sobre elas, tá bom? Então, um sucesso foi pra gente e uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada! Oi, pessoal! Os resultados que nós vamos ouvir daqui a pouco, como a Tereza disse, são os resultados da pesquisa desenvolvida pela Universidade de Nova York, o Instituto Alfabeto e a Prefeitura Municipal de Boa Vista. E esses resultados, na verdade, são parte de um projeto muito maior, que é o Família que Acolhe. É um projeto inovador, é um projeto amplo, que envolve diversas secretarias no município e muitas pessoas. Então hoje nós vamos ouvir o que acontece quando pais leem para os seus filhos. E os resultados nós vamos ouvir daqui a pouco, mas eu quero ressaltar que nós podemos fazer a diferença no desenvolvimento das crianças. Políticas públicas podem fazer diferença na vida das crianças. Então, eu, como representante do Instituto Alfabeto, venho aqui dizer a vocês muito obrigada por se engajarem neste projeto e também muito obrigada por fazer acontecer todas as propostas, as iniciativas que vêm sendo colocadas. Ao final da fala do Dr. Alan, algo vai ficar muito forte e é algo que nós do Instituto Alfabeto vimos falando ao longo dos anos. As avaliações são essenciais e política pública precisa caminhar lado a lado com a avaliação, como a prefeita Tereza Surita vem fazendo. Então é isso. É uma honra estar aqui, junto com a prefeita Tereza, junto com o Dr. Alan, recebendo esses dados que são para nós resultado de muito esforço, de muito trabalho. O Instituto esse ano comemora 10 anos e nós do Instituto Alfabeto e do IDADOS agradecemos a participação de vocês para que hoje nós tivéssemos esses resultados tão promissores. Vamos ver o que o Dr. Alan trouxe para nós. Quarto Seminário Internacional Marco Legal da Primeira Infância, que teve sua abertura ontem no Senado Federal. Iniciamos os trabalhos de hoje, ressaltando que o referido seminário foi aprovado pelos requerimentos dos deputados Carmen Zanotto, Dulce Miranda, Geraldo Rezende, Leandre, Odorico Monteiro, Soraya Santos e Atieron. O tema trata dos desafios da construção de instrumentos de monitoramento do desenvolvimento infantil e das políticas públicas. Quero, neste momento, primeiro, agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a presença também do vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulão, que aqui também está representando, além de todos os membros desta comissão, o deputado Léo de Brito. Quero aqui lembrar, deputada Leandre, que no dia de ontem, na abertura do nosso seminário, nós tivemos a possibilidade também de ouvir o ministro Osmar Terra, mas de todas as experiências que estão sendo já trazidas ao Estado brasileiro através dessa legislação que foi aprovada nesta casa no mês de março. Quero aqui, mais uma vez, agradecer, dizer que para todos nós, da Comissão de Seguridade Social e Família, é uma alegria poder estar
como um dos braços nesse seminário. Nós entendemos que a construção de uma legislação não é só no papel. Dizia ontem, deputada Leandra e deputado Paulão, que lei boa é uma lei cumprida. Portanto, essa é uma lei muito nova que nós precisamos aqui, além de dar conhecimento a essa legislação, ouvir os estados, ouvir as pessoas que trabalham no seu dia a dia com essa temática. O investimento na primeira infância é a segurança que teremos de um futuro melhor. É olhar a primeira infância como o início de uma caminhada. E todos os investimentos na construção de políticas públicas são certamente necessários para que nós tenhamos crianças saudáveis, mas uma geração futura de pessoas saudáveis também. Esse investimento na educação, na saúde, na área da segurança, mas olhando principalmente o momento em que vivemos e o momento que queremos viver. É por isso que a Seguridade Social se sente, nesse momento, honrada de poder estar acolhendo cada um e cada uma. Gostaria, portanto, de passar agora o comando desse seminário, desse segundo dia, a nossa querida deputada Leandre, uma grande incentivadora desta causa e uma das pessoas que militam com todos os outros membros dessa comissão nesta área. Então, com os aplausos de todos nós aqui, a nossa querida deputada Leandre. Muito bom. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos e todas que hoje dedicam seu tempo a uma causa tão nobre, tão importante, que são as nossas crianças, e dizer que, acima de tudo, nós temos algumas certezas, né? Principalmente sobre a importância que tem a primeira infância. Nós já sabemos que ela tem respostas rápidas ao estímulo. Nós também temos a certeza da elevada sensibilidade que a criança tem ao estímulo, as transformações persistentes e duradouras, a transformação do início da vida para toda a vida, a complementariedade dinâmica em outros programas, quando é aplicado um programa de primeira infância, nos programas futuros, a melhor fase para se combater as desigualdades e o desenvolvimento humano e a atenção ao desenvolvimento humano pela primeira infância, né? Mas eu acho que não dá também para nós só ficarmos no campo de convencer quem já é convertido. Nós temos uma grande missão e eu acredito que a nossa missão é colocar as crianças em primeiro lugar. Para isso, a gente precisa de orçamento. Nós temos bons programas já no país, mas precisamos garantir o orçamento necessário para que eles possam ser executados. E ser executados aonde? Aonde as crianças vivem, nas cidades, nos municípios. Nós precisamos tirar a discussão da esfera federal, a implementação do marco legal da discussão aqui da esfera federal e chegarmos na esfera municipal, que é onde realmente as políticas acontecem. E, para isso, também, eu quero, inclusive, justificar a ausência, era um dos nossos convidados, o doutor Ricardo Paes de Barros, que é uma pessoa militante já desta causa, mas em conflito de agenda não pôde estar presente, e foi motivado em muito do que ele vem falando que nós propusemos essa audiência pública, que faz parte do nosso trabalho do GT de Harvard, dos parlamentares. A audiência é uma das etapas do nosso plano de trabalho, e principalmente nessa questão do monitoramento, de um sistema de monitoramento que possa mensurar os resultados obtidos com os programas na primeira infância. Diz Ricardo Paes de Barros, que eu gostaria de usar a citação dele, que o modelo, o monitoramento é importante para se desenhar uma política de promoção do desenvolvimento da primeira infância que vá muito além de eliminar impedimentos ao desenvolvimento da criança e passe, na verdade, a promover o desenvolvimento pleno das capacidades de cada uma delas. Então, é isso que nos motivou para essa audiência. Eu quero também dizer que o ministro
Osmar Terra já deve estar chegando, é um dos nossos convidados, e convidar, então, para fazer parte dessa mesa, os nossos palestrantes. Dr. Alan Madison, que é pediatra da Universidade de Nova York. Seja muito bem-vindo. O senhor Vital, que é consultor para assuntos legislativos da Rede Nacional da Primeira Infância. A senhora Giovane Grangeiro, que é coordenadora geral de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, Caderneta da Saúde. E o senhor Alexandre André dos Santos, diretor de avaliação da educação básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do INEP. E a Liliana Planel, representante da Fiocruz. Bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos adotar uma sistemática de oportunizarmos para cada palestrante para expor 15 minutos, para que a gente possa ter um tempinho, inclusive, para fazer uma dinâmica de perguntas, né, no término. E assim que o ministro chegar, eu vou pedir licença, né, concluindo a apresentação de quem estiver fazendo. Assim que o ministro chegar, a gente vai pedir para que ele venha para a mesa e possa também fazer a sua apresentação, porque, ao longo do dia, tem muitos eventos, inclusive em função desse seminário acontecendo aqui em Brasília. O ministro anunciou que fará investimentos, então nós temos várias pessoas que vão poder contribuir muito na implementação do marco legal, que estão também esperando audiências com o ministro. Eu quero pedir essa compreensão de vocês. Vou passar de pronto a palavra ao doutor Alan Madison. Fique à vontade, nós teremos o tradutor, né, o equipamento para traduzir a palestra dele. 15 minutos, então, para o senhor, e a gente pode prorrogar dependendo da necessidade. Fique à vontade, doutor Alan. Please make yourself comfortable, Dr. Alan. Okay, sorry. Sorry. Okay. Thank you so much. Muito obrigado. É realmente uma honra e um privilégio de estar falando com vocês esta manhã. O nosso objetivo tem sido de prevenir as disparidades no desenvolvimento da primeira infância, trabalhando juntamente com a prefeita Teresa Surita em Boa Vista. Próximo slide, por favor. Como é que eu mudo os slides? Esse trabalho foi conduzido por uma grande equipe, algumas das pessoas que também já se envolveram com o projeto. Então, para dar um contexto para esse trabalho é parte de um programa chamado Família que Acolhe, que também é chamado FQA, que é um programa de infância
aplicado pela prefeita Surita em Boa Vista. É desempenhado com a colaboração do Instituto Alfa e Beto, que trabalha junto com a prefeita em vários dos fundos. Uma delas seria focado no desenvolvimento da interação dos pais e crianças. O principal objetivo desses programas é reduzir as disparidades vindos da pobreza, então assim aumentar o desenvolvimento da primeira infância na escola e grandes alcances e sucessos na vida e na escola. Então, na introdução, eu gostaria de saber se a escola ou se os alunos estão prontos para aprender, que é um desafio no mundo inteiro. Então, nós temos 200 milhões de crianças abaixo de 5 anos no mundo inteiro falham no desenvolvimento do seu grande potencial devido à pobreza. Também, na introdução, eu gostaria de mostrar-lhes algumas transparências através de dados. Nós sabemos que as disparidades relacionadas com pobreza começam na primeira infância e também através dos domínios de desenvolvimento. Essa transparência, ela mostra o nível das crianças. E que você pode ver também aqui é quanto mais temos de renda nas famílias, as crianças falam mais palavras e eles fazem quando as crianças começam a falar suas primeiras palavras até mesmo depois do primeiro aniversário. Próximo slide, por favor. Nós sabemos que a interação de pais e crianças representa uma oportunidade crítica para intervenção, e o que esse slide mostra é o número acumulativo de palavras ouvido pelas crianças, dependendo do nível de renda. Com as crianças com alto nível de renda, elas ouvem 4.000 palavras, e as crianças com baixa renda, o número seria 10 milhões. Então, há uma diferença de 30 milhões de palavras na exposição ao idioma e na sua experiência. Então, seria a lacuna de 30 milhões de palavras. É um dos objetivos do trabalho que estamos fazendo em Boa Vista. O próximo slide, por favor. Então, alguma experiência. Nós estamos trabalhando em Boa Vista, que é uma cidade de média população, tem a fronteira com a Venezuela e é a capital do estado de Roraima. Próximo slide, por favor. Boa Vista tem uma população de 267 mil pessoas, com a grande maioria sendo pobre e com um nível bem baixo de educação e nível alto de analfabetos. Então, essa cidade foi uma das grandes beneficiárias do Bolsa Família. Então, para dar um pouco de contexto de alguns dos desafios dessas famílias de baixa renda, o que elas encaram, eu vou mostrar alguns exemplos de 3 famílias que nós conhecemos e trabalhamos com elas em Boa Vista. A família que você vê aqui, a mãe estava presa, e ela nos disse que o programa da prefeita, a família que acolhe, o programa mudou a vida dela. E como resultado, ela começou um pequeno negócio, e por causa desse programa Baby College, agora ela lê para seus filhos. O próximo slide, por favor. Um outro exemplo, essa aqui é uma família que não somente pobre, mas também tinham que lidar com os desafios adicionais, lidando com um filho com problemas. Próximo slide, por favor. Essa família foi uma família indígena, que não somente era muito pobre, mas morando numa casa que
era inundada pelo menos metade do ano e eles tinham que mudar de casas, de lares, pelo menos por 6 meses no ano. Então, para dar um contexto adicional, a prefeita Surita, com colaboração com o Instituto Alfa e Beto, começou essa iniciativa com o programa Família que Acolhe. O objetivo era integrar a entrega de todos os serviços sociais, educacionais e de saúde, desde o período pré-natal, antes da criança nascer, e depois por 5 anos. Um componente-chave dessa iniciativa era aumentar essas unidades de saúde chamadas casas-mães e aumentar o seu impacto através do aumento do currículo educacional focado no alfabetismo, no programa de alfabetismo, já nessa idade tão nova. Essa aqui é uma fotografia do Instituto Família que Acolhe, que é um prédio muito bonito, como vocês podem ver. Esse aqui seria a parte de dentro da Família que Acolhe. Próximo slide, por favor. Essa aqui é uma fotografia de uma da Casa das Mães. E o próximo slide, por favor. Essa aqui é uma outra fotografia da Casa da Mãe. Próximo slide, por favor. E a casa-mãe é um ambiente amigável para o alfabetismo, alfabetização. Então, agora nós passamos para a parte científica deste trabalho. Então, eu vou somente apresentar, notando também o design do estudo e algum desses trabalhos diretamente construídos através do trabalho que desenvolvemos nos Estados Unidos. Um grande prazer de ter esse trabalho ou essa experiência junto à prefeita Surita, pensando em maneiras que os Estados Unidos e o Brasil possam trabalhar juntos para abordar esses assuntos. Nós temos um desenho experimental da pesquisa, que seria o padrão desse trabalho científico, onde comparamos as crianças na casa-mãe junto às unidades de ensino, para se eles tivessem essa intervenção e para apoiarmos a leitura junto com os pais e filhos através deste programa Baby College. Então, sobre a intervenção, houve 3 componentes, que é um programa de empréstimo de livros. No próximo slide eu falarei melhor sobre cada um deles. Então, em primeiro lugar, o programa de empréstimo de livros, que é chamado Lei desde do berço. Então, neste programa, cada uma das casa-mães tinha disponível para cada uma das crianças livros de desenvolvimento de crianças, onde as famílias pudessem emprestar cada semana. Cada semana eles poderiam trocar de livros, pegar um livro novo. A segunda parte são as oficinas de pais. Eram sessões de treinamento na Casa das Mães. Eles aconteciam uma vez a cada 3 semanas, 9 delas, cada uma delas durava 1 hora, e eles eram administrados pelos times das famílias que acolhem, e cada uma dessas sessões tinham até 30 famílias, o número até 30 famílias. Eles tinham mais ou menos 70% de participação nessas sessões. É um número muito alto, e é um testemunho do grande trabalho das todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Os componentes chaves dessas oficinas eram a discussão das experiências, barreiras encontradas ao ler para os filhos em casa. Segundo, eram as famílias que faziam esses grupos, onde eles se dividiam em grupos de 2 ou 3, para discutir as suas experiências, as suas barreiras e soluções para alcançar e ultrapassar essas barreiras. E também a discussão da experiência para fazermos em casa.
E os grupos se juntavam junto com um grupo para discutir as suas experiências sobre as suas leituras e também discutir os planos para fazer em casa. E tudo esse programa era desenvolvido para o empoderamento das crianças junto aos seus filhos. A capacidade de ler com suas crianças, até mesmo pais que não tinham um grande nível de alfabetização. Então, os componentes chaves, nós tínhamos atividades adicionais que também eram para aumentar e apoiar a implementação do programa em casa. Esses incluíram uma agenda diária ou um diário, era um relatório diário no progresso das crianças, com também atividades que eram sugeridas, onde os pais emprestavam esses livros, lendo sobre as experiências de outros pais na leitura com as suas crianças, seus filhos. Eu vou mostrar algumas fotografias em primeiro lugar. O próximo slide, por favor. Então, esse aqui é uma oficina dos pais, onde no início os pais estão juntos discutindo suas experiências sobre essa leitura. No próximo slide, por favor. Então, cada um dos pais e filhos se juntavam, liam um livro juntos. Esse aqui é um dos exemplos. Próximo slide, por favor. Esse aqui seria um slide sobre a sessão de treinamento, pequenos grupos discutindo suas experiências uns com os outros. Esse aqui é um exemplo da agenda diária, que é um relatório do professor aos pais. O que você pode ver é que esse pai ou esse professor estava relatando o aprendizado sobre partes, membros do corpo, e na participação de um dos pais no programa. Esse aqui seria o nosso desenho do experimento, chamado um estudo de randomização. 2 dessas casas mães, dessas unidades, e 11 delas foram randomizadas, e 11 delas receberam um programa de livros e 11 delas não. Nós tivemos mais de 300 famílias trabalhando. Nós tivemos avaliações durante o início do ano curricular e no final. E nós medimos as demográficas sociais para a interação de pais e também o desenvolvimento das crianças na escola. E as idades das crianças eram de 2 a 4 anos. Agora, o processo de avaliação, no próximo slide, por favor. Então, nós tivemos um processo muito intenso de avaliação. Eu acho que nós avaliamos tudo que poderíamos avaliar possível. Isso incluiu um teste direto com as crianças. Nós fizemos testes do que a criança poderia fazer e vou mostrar-lhes alguns dos resultados. No próximo slide, por favor. Nós fizemos entrevistas com as mães em relação às suas experiências com as leituras e as atividades em casa. E nós ainda observamos os pais e crianças lendo juntos. Usamos um instrumento chamado a Siri para saber a qualidade, o grau de resultado do programa no engajamento dos pais com as crianças. Eles foram capazes de usar mais palavras com as crianças no seu relacionamento. Agora nós estamos nos nossos resultados principais. Os nossos resultados principais foram em 2 áreas. Uma delas foi o aumento de interações entre pais e filhos, incluindo um aumento da frequência de leitura e também o aumento da qualidade da leitura. E, além disso, tivemos avanços também no desenvolvimento das crianças em todos os domínios que avaliamos, incluindo linguagem, cognição e socioemocional. No próximo slide, por favor. Agora eu vou lhes mostrar os grandes resultados e alguns dos nossos dados também.
Então, em primeiro lugar, a maioria das famílias em Boa Vista, através dos nossos dados, tivemos bem pouco. Então, nós reduzimos o número das pessoas que não liam de em qualquer momento. Nós tivemos uma redução de 23% a 11%. Gostaria também de mencionar que todas as análises são cientificamente significativas e eles usam essas análises muito sofisticadas de um level multinível, com correlações de experiências e também o ajuste de como as crianças estão se desenvolvendo ou estavam se desenvolvendo antes do programa começar. Próximo slide. Olhando a quantidade da leitura na parte aqui dos controles, você pode ver que 1/3 somente estavam lendo 3 vezes por semana e 40, quase metade, estavam lendo 3 vezes ou mais a semana. Isso foi muito significativo, um grande aumento significativo. No próximo, nós tivemos uma medida onde as crianças, os pais interagiam com as crianças durante a leitura. As interações entre os pais e filhos foram um componente crítico do que ajuda a leitura. A leitura causa no aumento desse desenvolvimento das crianças. Aqui somente a escala foi de 3,4 no controle a 5 nas famílias. Também o tamanho deste aumento, até mesmo olhando somente ao número, não é tão fácil ser interpretado por ele mesmo, representa 2/3. Impactos típicos foram muito menores que esse, de acordo. Isso é um impacto muito grande que representa. Então, nos resultados do desenvolvimento das crianças, agora vamos falar. No próximo slide, por favor. Nós fizemos um teste de vocabulário, que foi uma adaptação chamado Capovilla. E aqui nós vimos um aumento de 14% no vocabulário das crianças. No próximo slide, por favor. Esse aqui é um dos resultados, um dos melhores resultados do estudo inteiro. Como resultado da leitura, nós fomos capazes de mostrar um aumento de 27% num aspecto do QI medido chamado memória de trabalho. Esse aspecto do QI é crítico para serem capazes de planejar, de aprender e ter um desenvolvimento importante na escola. A diferença na memória foi muito grande, foi uma diferença de 0,4%, que é um impacto muito grande. Uma redução nos problemas de comportamentos e um aumento de 25% em crianças sem problemas de comportamento. Eu gostaria de enfatizar aqui que seria um dos resultados, eu acho que seria um resultado de interesse, que nós tivemos uma redução na punição física e que foram resultados similares a nos Estados Unidos. Nós descobrimos que quando os pais leem para os filhos, o relacionamento aumenta, até mesmo o que você acha, o que aconteceria junto à punição, uma redução de punição física. Então, esse aqui seria, na conclusão, o que eu gostaria de dizer é que o BB3 provocou aumentos grandes e consistentes nas interações entre pais e filhos e no desenvolvimento das crianças. Isso são não somente impactos tão grandes, de qualquer maneira que você olhe para eles, mas considerando o que poderíamos fazer aqui, nós conseguimos alcançar as bibliotecas. Isso criou grandes diferenças no desenvolvimento das crianças e até mesmo em muitos aspectos. E eu gostaria também de trazer os programas como esses ao Brasil. Oportunidades
no cuidado da criança, se forem visitas à casa deles ou através do sistema de saúde. Eu gostaria também de mencionar que há uma grande oportunidade para a adaptação de programas como esses a realidades locais. Finalmente, eu gostaria de também mencionar a tremenda assistência do município de Boa Vista e também especialmente a prefeita Surita e também a equipe de profissionais e famílias participantes. Eu gostaria também de agradecer o apoio de pesquisa e o Instituto Alfa e Beto no Brasil. Muito obrigado. Obrigada, doutora Allan. Thank you, Dr. Allen, for your presentation. I would also like E toda a equipe do município de Boa Vista pela iniciativa. Parabéns, prefeita. Seja bem-vinda novamente aqui nessa casa, que também é sua. Comunicar a presença do nosso querido amigo, grande ministro Osmar Terra, e pedir, ministro, que o senhor, nós sabemos dos seus compromissos, mas que pelo menos faça uma saudação para os nossos presentes aqui hoje, já que o senhor é quem desencadeou tudo isso e deu essa grande missão para todos nós brasileiros que queremos uma nação melhor. Obrigado. Queria saudar a deputada Leandre, aí, grande guerreira aí defensora da primeira infância. Eu queria, na pessoa dela, cumprimentar a todos, né? Eu, infelizmente, vou ter que sair, tem uma reunião da tripartite do Sistema Único de Assistência Social agora, mas eu queria só fazer um registro. Eu tinha lido já o resultado do trabalho do Alan, né, lá eu recebi o trabalho com antecedência, estive em Boa Vista, participei de várias reuniões lá e fiquei muito bem impressionado. A prefeita Tereza Surita está fazendo um trabalho maravilhoso lá em Boa Vista, né, e na área social, um exemplo para o Brasil todo. Acho que nós temos que acrescentar aos programas que nós temos hoje na área de assistência social e essa questão do desenvolvimento humano e trazer muita experiência boa lá de Boa Vista também para a política nacional, né? Mas eu queria fazer uma referência a esse aspecto específico dos pais lerem para as crianças, né? Contos, lerem histórias para as crianças, que isso é muito mais do que uma simples leitura, né? Eu acho que dá para perceber até pelos resultados, né, que vai muito além da leitura. Esse é um momento único de interação do pai com a criança, né, da mãe com a criança. É o objeto de apego daquela criança que está dando uma atenção especial para ela e lendo para ela, e trazendo informações novas para essa criança. Isso, instintivamente, em qualquer ser humano pequeno que está se desenvolvendo, tem um valor extraordinário emocional, né? E é essa base emocional que leva ao desenvolvimento da base cognitiva, né? Então, aquele momento, tudo que o pai fala, que a mãe fala, mesmo que ela não esteja entendendo bem, aquilo vem para ela como uma informação extremamente importante. Ela é marcada emocionalmente como uma informação importante. Isso faz com que ela acabe formando uma memória de longo prazo forte daquelas frases, e da atenção que o pai e a mãe estão dando para ela. Então, aquele momento único ali tem um valor inestimável no desenvolvimento dela e formando, né, a sua cognição futura. A criança, para se desenvolver na parte cognitiva, ela precisa ter segurança emocional, ela precisa ter certeza do apoio, do carinho de quem cuida dela, para ela poder se voltar para o mundo e explorar o mundo. Se ela não tem essa certeza desse carinho, desse cuidado de quem cuida dela, ela fica voltada para a pessoa que cuida para tentar buscar essa segurança, né? E ela perde muito tempo para desenvolver a parte cognitiva. Então, a criança maltratada, mesmo só negligenciada, quer dizer, a pessoa que cuida dela não dá atenção para ela adequada, né? Isso desenvolve um estresse na criança, ela tem uma programação instintiva para isso, não adianta. Ela vai sofrer muito e vai ter perdas cognitivas, porque ela não vai exercitar a curiosidade, a exploração do mundo, né, com a sua base segura emocional de quem cuida dela.
Então, por isso que é importante ser o pai e a mãe, não pode ser outra pessoa. Se pegar uma professora para ler, não tem esse impacto aí. Né? Pode comparar que vai ver que não tem esse impacto. Esse impacto se dá porque a pessoa do apego dela, a pessoa que cuida dela, que demonstra carinho por ela, é que está dando aquela atenção, aquele momento único especial. Isso acaba, como tudo é interativo, tudo é dialético, né, na natureza, né, a própria mãe e o pai também desenvolvem um cuidado específico, maior com essa criança e aprendem a gostar dessa interação, aprendem a valorizar essa interação também. Então, isso tem um efeito gigantesco. Aparentemente, é um pai, uma pessoa lendo para uma criança, mas não é. É uma coisa muito maior do ponto de vista emocional, socioemocional, cognitivo, né? Tem uma pesquisa, eu estava falando com o Alan, ontem nós tivemos uma conversa com ele e o João Batista. Tem uma pesquisa da Universidade de Pelotas. Pelotas, eu não sei se vocês sabem, é o lugar do Brasil, a Universidade de Pelotas, que tem o maior, do mundo, que tem o maior número de cortes de acompanhamento de população. As crianças todas que nasceram no final da década de 80, depois na década de 90, a cada 10 anos, 11 anos, eles pegam todas as crianças que nascem no município e passam a acompanhar. Então, tem estudos maravilhosos, são uma média de 5 mil crianças que nascem. Então, são 5 mil crianças acompanhadas. Vocês terem uma ideia, um dos lugares mais famosos do mundo, que tem estudos de comportamento, de acompanhamento de população, é Dunedin, na Nova Zelândia. Dunedin tem 1.000 crianças acompanhadas num único corte. Pelotas tem 5 cortes, com 5 mil crianças cada um, né? E um dos estudos que foi feito pelo Danilo Rolim de Moura, foi publicado, inclusive, acho que no New England, não sei, numa revista importante, científica, ele mostra isso, que ele começou a pesquisar as crianças, o desenvolvimento cognitivo das crianças na escola e quais que tinham no passado delas uma quantidade expressiva, significativa de leitura do pai para a criança. E ele relata isso. O programa de maior impacto de desenvolvimento infantil, que ele percebeu fora dos programas que a gente pode programar, de programas institucionais, o programa de maior impacto, a ação de maior impacto que existia para o desenvolvimento das crianças eram as crianças que tinham sido objeto de leitura, que os pais e a mãe liam para elas com frequência no início da vida. E, infelizmente, isso ocorre muito mais nas famílias que já têm um grau cultural maior, e nós temos que estimular isso em todas as famílias, inclusive ensinar pai e mãe a ler, às vezes, para ele poder ler para a criança, né? Eu acho que isso tem um impacto enorme. Está de parabéns o Alan, e está de parabéns a Tereza Surita, porque eu fiquei muito impressionado e até emocionado lá de ver os programas que ela está trabalhando lá e o comprometimento dela, né? A Tereza é a nossa colega aqui, né, da Câmara, nós cedemos ela temporariamente lá para Boa Vista, né? A população de Boa Vista assim o quis, né? Mas ela está cumprindo um papel muito importante de ser uma referência nacional aí nessa área, né? Então, eu queria cumprimentar e eu queria fazer uma referência ao João Batista, que ele é um grande entusiasta desse tipo de comprometimento, né, no desenvolvimento infantil, tem dado uma contribuição grande em vários lugares. Está aqui o Júlio Lossi, também nosso prefeito, né, de Petrolina, que tem um trabalho também vinculado a essa área, um trabalho maravilhoso lá. O Júlio, acho que é o prefeito que mais criou creche na história do Brasil, recente, né? Mas creches adaptadas à realidade lá de Petrolina. Então, eu acho que esse trabalho também tem que ser comemorado, né? Então, era isso. Queria agradecer, pedir desculpa por não poder participar da mesa aí, né? Mas aí essa mesa está muito boa, né? Então, eu não vou atrapalhar. Está aí o Vital também. Tá, o pessoal da Fiocruz, da Saúde, do INEP. Então, acho que eu vou pegar os registros depois, né? Que, infelizmente, a gente tem uma série de atividades. Mas eu fiz questão de vir aqui para dar esse depoimento também. Obrigado, Leandro. O senhor sabe que aqui é a sua casa e, com certeza, essa comissão são os seus maiores defensores. E, para nós, o senhor é nosso esteio e nossa luz. Quero também agradecer a presença da doutora Alessandra. Seja muito bem-vinda. A gente sabe também do seu trabalho, é uma referência para nós. Registrar e agradecer a presença também do deputado Adelmo Leão, deputado Paulão, que estão aqui junto conosco. E muito obrigada, ministro, por essa oportunidade e um agradecimento pessoal.
Obrigado por ter me laçado. Ele me pegou meia laço e hoje estou eu aqui querendo ajudar e contribuir. Sou uma servidora pública nessa batalha. Conte comigo. Obrigada. Eu vou passar a palavra de imediato, porque nós temos prazo para terminar essa audiência às 11 horas. Então, eu peço desculpa mais uma vez aos apresentadores, mas nós teremos que cumprir rigorosamente o tempo de 15 minutos para o senhor Vital Dieudonné, que foi o nosso coordenador do nosso grupo de Harvard, que coordenou os parlamentares e nos ajudou aqui a formar também essa audiência. Vital, é com você. Muito obrigada, deputada Leandre, presidente dessa mesa. Agradeço muito o convite que nos fizeram para a gente estar aqui trocando algumas ideias, espero que haja tempo de debate depois, sobre esse tema tão complexo, tão amplo, que é a avaliação. E saúdo a todos e espero que a minha fala vai ser muito pontual em cima de um pequeno item, porque o tema da avaliação de políticas abrange diversos âmbitos e a gente necessariamente tem que fazer opções. Então, não sei se um texto que eu escrevi, que foi publicado, vai ser distribuído... Oi? Bom, haverá uma publicação, eu agradeço também, eu estou aqui em parte também por gentileza da Alessandra e da equipe que fez o curso em Harvard e que escolheu como tema do seu plano de ação monitoramento e avaliação das políticas públicas. E, então, esse grupo reuniu um conjunto de textos, publicou, que vai ser distribuído nesse seminário, e nesse texto onde que eu desenvolvo um pouco mais as ideias, que evidentemente em 15 minutos será impossível. Pode passar lá o meu... Bom, monitoramento e avaliação das políticas públicas, e aí eu também coloco da política nacional integrada. Talvez eu vá falar mais sobre a política nacional integrada, que se aplica também, de certa forma, às políticas públicas. O próximo. E nós temos que fazer opções, fazermos escolhas, quando a gente pensa no tema de tanto a monitoramento quanto a avaliação. Primeiro, que existem muitas concepções sobre avaliação e as finalidades pelas quais a gente avalia uma política pública. E toda escolha sempre é política e tem um significado ético. E é preciso que a gente esteja consciente, quando faz essas escolhas, do modelo de avaliação, do objetivo da avaliação, porque ela é, de certa forma, uma escolha previamente definida, que a gente está pretendendo, que ser humano a gente está querendo formar, por isso que eu vou observar esse ou aquele aspecto dessa personalidade, ou aquele aspecto da política que a gente vai pôr em prática. Existe, por exemplo, a concepção positivista, tecnicista, e já muitas políticas públicas são avaliadas sob o ponto de vista meramente técnico, de coleta de informações, análise fria, como se fosse um processo linear e objetivo. Eu faço a opção pela avaliação participativa, que visa emancipar as pessoas, os sujeitos, e que leve também à formação. Por quê? Então, tem a emancipar, porque a gente não quer manter as crianças submissas, dependentes. Então, essa é uma opção importante na avaliação. Nós queremos sujeitos ativos, dinâmicos, que confiem na sua capacidade, que alcancem autonomia na interação social, não no individualismo, na independência, né? E que sejam participantes, de certa forma, construtores da sociedade em que vivem. E temos o próximo, 2 âmbitos de avaliação, que é das políticas públicas e do sujeito que é o destinatário dos serviços. Ou seja, das políticas enquanto concepção da ação pública para chegar até a criança com um serviço de saúde, educação, assistência, cultura, proteção contra a violência, meio ambiente, etc. Então, a estruturação desses serviços
e temos a observação da criança em si, ou das crianças, né, das infâncias, de como que elas estão sendo impactadas por esse serviço. Esses são 2 âmbitos. E eu vou me restringir ao das políticas. Porque o marco legal da primeira infância determinou a natureza do que deve ser avaliado. Ele diz que são os elementos que constituem a oferta dos serviços. Isso. Então, agora vamos sobre vejam bem o artigo 11. Eu admiro esse marco legal que, normalmente, as políticas não colocam a determinação de que elas devem ser monitoradas e avaliadas. Ou porque é óbvio, né, ou porque não estão muito preocupados com a avaliação. O Marco Legal da Primeira Infância tem um artigo especificamente sobre isso, dizendo necessariamente as políticas públicas deverão ser monitoradas, deve-se fazer coleta de dados permanentemente para a gente saber como é que elas estão acontecendo, devem ser avaliadas periodicamente e os resultados devem ser comunicados às famílias, às comunidades, à sociedade. É tão importante esse item da comunicação dos resultados, porque você envolve os destinatários na percepção do impacto, do resultado, do bom ou do ruim que aquela ação está sendo realizada. E eles se tornam ativos e vão trazer sugestões e fazer cobranças, exigências para que essa política seja cada vez mais adequada. Então, esses 4 elementos são fundamentais que estão presentes no artigo 11 do Marco Legal da Primeira Infância: monitorar permanentemente, olhar, sempre estar de olhos abertos. Nós não estamos apenas no ativismo de fazer as coisas. Nós temos que estar atentos para ver se estamos fazendo, se estão sendo cumpridos os prazos, as ações, assim como estão definidas. Coletar dados, porque quantas políticas são executadas sem a gente saber minimamente se elas estão chegando até lá, quantas pessoas estão atendendo, que está acontecendo com elas. Bom, o próximo. Então, desse conjunto de coisas que a gente poderia escolher para avaliar as políticas públicas, e eu, no caso aqui, me refiro, digamos, a uma política nacional integrada, eu faço a opção pelo artigo do Marco Legal, que define os princípios e diretrizes para as políticas públicas. Por que eu fiz essa opção agora, nessa escolha desse momento da fala? Porque os princípios e diretrizes são os estruturantes, são a alma da política. Quando se define uma política de serviços à população, seja em qualquer um dos setores, ou mesmo conjunto da primeira infância, a gente tem alguma coisa em mente, a gente tem um ideal a ser alcançado, nós temos uns valores a serem buscados, né? E que eu vou agora mencionar, porque são definidos no Marco Legal e que são, para nós, os estruturantes da política pública primeira infância. O primeiro é o cuidado integral da criança. Se vocês leem detidamente o Marco Legal da Primeira Infância, essa lei 13.257, vão perceber que todas as palavras ali foram escolhidas, são escritas com zelo, com cuidado, transmitem uma sensação de que ali existe um olhar atencioso, carinhoso, cuidadoso para a criança brasileira e para todas as crianças brasileiras. O cuidado integral. E a ideia de... Então, para cada uma dessas diretrizes ou desses princípios, a gente tem uma definição, uma concepção e os indicadores. Como é que a gente vai avaliar esses indicadores? Eu vou mencionar muito brevemente cada um deles por causa do tempo, mas já tem umas sugestões de que indicadores poderiam ser abordados. Por exemplo, no cuidado integral da primeira infância, a cultura do cuidado. O cuidado, tradicionalmente, estava muito associado ao corpo, ao físico, saúde, alimentação, bem-estar, proteção contra a violência, segurança.
Ou seja, que a criança estivesse fisicamente bem. E muitas mães ficavam, nas creches antigas, ficavam satisfeitas. Ah, meu filho está bem cuidado. Eles dão comida, cuidam da saúde, trocam a roupinha, ele chega limpinho em casa. Então, as mães ficavam super tranquilas. Mínima preocupação com o desenvolvimento da personalidade, da interação, da criatividade, da imaginação, do pensamento. Hoje, o conceito de cuidado é mais amplo. Ele abrange o cuidado da pessoa, desse sujeito, cuidado do nome, cuidado do sentimento, das emoções da criança, cuidado dos seus amiguinhos, das suas relações, cuidado das suas experiências, né? Esse cuidado até dos seus sonhos. Se a criança tem desejos, tem sonhos, que zelo eu tenho por essa coisa tão importante da criança, que é o desejo dela ser mais, né? Então, o cuidado vai muito mais além. Então, esse é o cuidado que as políticas públicas que estão presentes no Marco Legal da Primeira Infância pretendem acentuar. E que indicadores a gente poderia ter, por exemplo, para esse princípio, se está ou não presente nas políticas públicas, para a gente ter uma avaliação da qualidade dela. Primeiro, a política adota a concepção de criança como ser integral na sua dimensão individual e nas suas relações, porque o ser humano é um ser de relações. Ele não é uma bolha no espaço, não é um astronauta que cortou o cordão de ligação com a nave e está rodando no espaço. O ser humano é um ser de comunicação, de relações. Nós nascemos de uma relação e nós nos mantemos na existência pelas nossas interrelações com o outro. E formamos essa rede de sustentação pelo olhar, pelo toque, pela linguagem, pela convivência, pelo abraço, pela amizade, né? Pelas comunicações de toda a natureza, pelo estar juntos. Então, o ser humano tem que ser entendido, a criança tem que ser entendida, porque ela é essencialmente comunicação e interação. Por que se valoriza tanto no Marco Legal da Primeira Infância e no Estatuto da Criança e no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária a vincularidade, o vínculo da criança com a sua mãe, com o seu pai? Osmar Terra nos deu uma lição maravilhosa agora quando falou de um exemplo da leitura, a mãe ou o pai lendo para o bebê ou para a criança. Ele mostrou para a gente que essa relação é muito mais do que uma comunicação de linguagem de uma historinha, ou de um estar junto no momento. É algo muito mais profundo que diz respeito ao pertencimento, à vincularidade do ser humano. Então, quando a gente pensa nas políticas públicas voltadas à primeira infância, que quer promover a criança como sujeito integral, íntegro, é preciso que a política esteja com essa visão e não apenas olhando o cognitivo da criança, porque eu não tenho que cuidar apenas da inteligência, não apenas da linguagem. Eu acho que é muito importante o desenvolvimento de linguagem, como esse programa, porque a linguagem é o canal de comunicação entre as pessoas. Quanto mais desenvolvemos a linguagem, mais possibilidade nós temos de nos fazer entender e captar, receber o outro. Porém, existem muitas linguagens, muitas formas. Um é o olhar triste, outro é o olhar de raiva. Um é o toque afetuoso, o outro é a beliscão. Então, esse cuidado integral que as políticas públicas devem ter, elas podem se expressar nos programas que a gente vai definir. Um segundo princípio é o da atenção ao interesse superior da criança. Leandro, quando faltar 5 minutos, você me avisa? Ah, só tem aquele ali? Não precisa nem me avisar? Bom, sirva de exemplo esses que a gente podia comentar cada um desses princípios, o conteúdo dele e os indicadores. Comentemos, então, nesse minuto e meio, o segundo, que é a atenção ao interesse superior da criança. Isto é um princípio da Convenção dos Direitos da Criança da ONU e que está explicitado no Marco Legal da Primeira Infância e que no ECA não estava. O que significa o interesse superior da criança? Ela é que tem que ser o assunto e não o currículo que eu tenho que transmitir. A criança é que deve definir o que a gente tem que oferecer para ela.
Quando a gente pensa, eu acho muito importante o argumento econômico, que sempre se cita o James Heckman, porque o investimento na infância tem uma taxa de retorno mais alta do que qualquer outro investimento que se possa fazer. E investindo na infância é muito mais barato do que investir mais tarde, quando já se instaurou um problema. Então, esse argumento é importante porque convence os gestores públicos, tranquiliza quem destina recursos, mas ele não é suficiente. Ele tem que estar estruturado, a oferta do serviço estruturada em cima dos direitos da criança, do direito de ser cidadã e pessoa que constrói, que participa na relação com os outros. Então, o interesse superior da criança é mais importante que a gente escuta o que é que para ela é fundamental e não o que nós queremos na economia mais tarde. Então, quando a gente diz para a criança é fundamental que ela se sinta segura, que ela tenha amizade, que ela aprenda a se comunicar, que ela desenvolva a sua linguagem em função... Vejam, por exemplo, a creche noturna, só para dar um exemplo, ela não vai resolver o problema, o interesse superior da criança. O interesse superior da criança é dormir à noite e não ir para uma creche. Brincar, escrever, desenhar, ouvir historinha, correr, pular. É dormir. O interesse superior da mãe é a tranquilidade da criança e a segurança dela para ir para o trabalho ou para a faculdade à noite. Mas vamos resolver essa necessidade da mãe junto com o direito da criança de dormir à noite. Então, em vez de inventar uma creche noturna, vamos, junto com assistência social, segurança pública, educação e saúde, promover um espaço ou uma forma em que essa criança possa estar tranquila enquanto a sua mãe sai de casa para o trabalho ou para a faculdade, ela dorme e no dia seguinte ela vai para a creche. Então, esse é apenas um exemplo de como o interesse superior da criança influencia na definição das políticas públicas. Então, terminou meu tempo, mas vocês, nesse texto que vocês vão receber, ele comenta cada uma dos 12 princípios e diretrizes que definem, digamos assim, a alma da política pública para a primeira infância. Muito obrigado. Obrigada, Vital, pela sua contribuição também, pela sua participação e por todo o empenho que o senhor tem feito no nosso grupo como nosso coordenador. Eu quero registrar a presença da deputada Soraya Santos, que faz parte também do grupo de trabalho de Harvard da quinta turma, registrar a presença também da deputada Flávia Moraes, do deputado Jonas Martins e do deputado Mário Ering. E vou passar a palavra ao deputado Paulão, vice-presidente da comissão, que está em conjunto aqui